Na aula de hoje trataremos sobre troca rápida de ferramenta. Usarei como base o livro de Chidio Chingo, um dos ex-comandantes da Toyota Motor Company, no Japão, para apresentar uma metodologia criada por ele que tem trazido resultados significativos em relação à redução do setup. Mas antes de apresentar a técnica, vamos conceituar o termo setup. O setup nada mais é do que um tempo. É o tempo que leva para trocar de um produto para outro em uma linha de produção. O conceito do próprio Chingo diz: o setup consiste no tempo percorrido entre a produção da última peça do produto A e a primeira peça do produto B, com a qualidade apropriada, ou seja, com aquela qualidade acertada, negociada com o cliente. Este tempo também inclui todo aquele tempo consumido para mudanças, enfim, para todos aqueles ajustes necessários para preparar o equipamento, a máquina, o posto de trabalho, a linha para o próximo produto, para o próximo modelo. Vamos dar um exemplo de setup. Pense em uma indústria de calçados. Nesta imagem aí, temos uma das fábricas que fabrica para Nike no Vietnã. Este tipo de indústria, por exemplo, possui um grande número de máquinas e equipamentos que precisam ser ajustados, que precisam ser preparados a cada troca de produto. São muitas máquinas e postos de trabalho. Cada posto de trabalho, cada máquina precisa ser ajustada, precisa ser regulada, enfim, precisa estar preparado para realizar a atividade relacionada ao tipo específico de produto, a um outro tipo de produto. Veja aqui nesta representação. Considere que as máquinas e demais postos de trabalho estão regulados para fabricar, por exemplo, esse tipo de produto aí. Seria o que chamaríamos, nesse caso, de produto A. A partir do momento que for necessário fabricar o produto B, este que apareceu aí, muitos desses postos de trabalho e muitas dessas máquinas, se não todas, devem ser preparadas para tanto. Este tempo de preparação é chamado de setup. Vamos explicar o conceito de setup de forma um pouquinho diferente. Vamos explicar isso de forma gráfica. Vejam, nessa projeção aí, temos uma linha verde que está representando o fluxo de produção, o fluxo de uma linha de produção. Esse fluxo vai da esquerda para a direita. Em determinado momento, estaremos fabricando a última peça de um determinado modelo. Ou seja, estaremos terminando de fabricar o modelo que estava em fabricação. A partir do momento que isso acontece, nós vamos ajustar os equipamentos, vamos preparar, vamos regular os equipamentos, vamos treinar os funcionários. Isso deve ser feito em cada posto de trabalho. Depois de realizar essas regulagens, nós precisamos fabricar uma amostra. Nem sempre essa primeira amostra estará em condições de qualidade. Portanto, muitas vezes, ao realizar um processo de inspeção, nós descobrimos que as regulagens não estão suficientemente de acordo para produzir um produto com a qualidade negociada e exigida com o cliente. Muito bem. Então, novos ajustes nos equipamentos precisam ser realizados. Nós vamos continuar realizando esses ajustes, fazendo esses ajustes, até que a gente produza uma amostra que esteja em condições de qualidade. Depois de produzir essa amostra e a gente constatar que ela está dentro do padrão de qualidade exigido pelo cliente, bem,
Isso significa que o nosso processo de fabricação pode continuar normalmente, ou seja, estamos prontos, estamos preparados para produzir o novo produto. Este tempo entre a última peça fabricada do produto, que podemos chamar de A, e a primeira peça fabricada em condições de qualidade do produto B, este tempo é o que nós chamamos de setup. Atenção, é importante comentar que não é necessário deixar a linha de produção ficar vazia, como nessa representação gráfica, para iniciar o setup. Este procedimento deve ser iniciado logo que o primeiro posto de trabalho terminar de fabricar o produto que está saindo da linha de produção. Veja esta imagem aí. Neste exemplo, temos uma linha de produção com 4 postos de trabalho. Veja, o início da linha lá à esquerda e o final aqui na parte direita inferior da projeção. É importante reforçar que muitas vezes, ao se tratar sobre setup, logo se pensa que estamos falando na realização do setup em uma máquina. No entanto, quero reforçar a ideia de que ao tratar sobre redução de setup, podemos estar falando de uma máquina, de um posto de trabalho com apenas um operador, ou mesmo de toda uma linha de produção, como é o caso aí da projeção. Uma pergunta que poderia ser realizada neste momento é a seguinte: caso alguém solicitasse a você que me disse qual o setup de toda esta linha de produção, o que você faria e como faria isso? Se a sua resposta foi: vou até o final da linha de produção, ligo o cronômetro quando sair a última unidade do produto que está em fabricação e desligo quando sair a primeira unidade boa, ou seja, dentro dos padrões de qualidade estabelecido pelo cliente, você acertou. É isso, exatamente isso que precisa ser feito quando se pretende saber qual é o setup de toda uma linha de produção. É importante saber também que, quando estamos falando de uma linha de produção qualquer, com uma pequena variedade de modelos, veja estes exemplos aí de parafusos, e grandes volumes de produção, ou seja, repito, uma pequena variedade de modelos e uma grande quantidade de volume de produção de cada um desses modelos, a necessidade e a preocupação em relação ao tempo de troca, ou seja, o tempo de setup, ela, claro, não precisa ser tão grande. Mas, atenção, ao termos uma grande variedade de modelos diferentes, veja esse exemplo de novo dos parafusos, e uma pequena quantidade de pedidos, aí sim deve haver por parte do gestor uma grande preocupação em relação a procedimentos para reduzir o tempo de setup, para reduzir o tempo de preparação para fabricar cada um desses diferentes tipos de produto. Porque a toda hora, vejam no gráfico aí a parte vermelha, a toda hora estaremos parando a linha em relação ao seu processamento normal para realizar uma atividade de setup, ou seja, trocar de um produto para outro. Neste caso, é fácil visualizar aí em cima, na projeção, no nosso exemplo gráfico de uma linha de produção, é fácil visualizar que isso será um grande problema para o gestor. A grande sacada nesse caso é reduzir de maneira significativa o tempo de troca, ou seja, o tempo de preparação para realizar a fabricação de um novo produto, o tempo de setup. Desta forma, estaremos preparando a linha para situações em que temos grandes variedades de modelos diferentes para estar produzindo a toda hora e pedidos com pequenas quantidades destes modelos. Porém, uma parte dos gestores não vê exatamente desta forma. Eles acreditam que a solução se resume ao seguinte: que a habilidade necessária para realizar o tempo de preparação, ou seja, o setup,
pode ser adquirida pela prática e longa experiência. Uma outra visão que existe por aí é de que a produção de grandes lotes minimiza os efeitos do tempo de preparação e reduz as horas homem necessárias para tanto. Sim, faz sentido. No entanto, tem que sempre considerar que estoque é custo. Então, quando tu decide ter uma grande quantidade de lotes em fabricação e, consequentemente, essa grande quantidade ou parte dessa quantidade vai ficar em estoque na tua empresa, isso representa, sem dúvida nenhuma, custo. Uma outra visão é de que os lotes econômicos de fabricação devem ser estabelecidos e as quantidades em estoque reguladas de acordo com esses lotes econômicos de fabricação. Vamos entender de maneira gráfica o que diz Shingo a respeito dessa visão de alguns gestores. Ele diz o seguinte: o conceito de lote econômico de fabricação está completamente correto na teoria. Contudo, este conceito está embasado em um potente paradigma, ou seja, assume-se que reduções drásticas nos tempos de setup são impossíveis de serem realizadas. A ideia proposta por Shingo, e isso fica bem claro naquele livro que mostrei para você lá no início do vídeo, a proposta de Shingo é a de aplicar técnicas de redução de setup, objetivando reduzir o impacto do mesmo nas trocas de produção. Muito bem, e quais são as vantagens em ter um setup rápido? Bom, as vantagens são inúmeras. Nós temos um menor tempo de atravessamento, ou seja, o nosso lead time é mais baixo, a nossa entrega ela passa a ser mais rápida, porque rapidamente ajustamos e preparamos a nossa linha para trocar de um produto para outro. Temos o menor custo com o envolvimento de pessoas que realizam o setup, essas pessoas ficam menos tempo envolvidas na preparação de setup e mais tempo produzindo. Consequentemente, a nossa produção é maior, temos um melhor aproveitamento de máquinas, temos clientes mais satisfeitos porque as entregas são mais rápidas, temos uma maior possibilidade de trocar rapidamente de um produto para outro, temos menos estoque, consequentemente menos custo com estoque e assim por diante. Realmente, ouça, as vantagens em se ter trocas rápidas são muito, muito significativas para uma organização. Nesta parte da aula, vamos então tratar de forma mais detalhada sobre troca rápida de ferramenta, ou seja, SMED, Single Minute Exchange of Die, que se formos traduzir, temos como troca de matrizes e ferramentas num único dígito de minuto. Veja que estamos falando aí em levar menos de 10 minutos para realizar um setup. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre a história do engenheiro Chijo Shingo. Em 1950, o Shingo foi convidado para trabalhar na fábrica de veículos de 3 rodas da Mazda, que ficava na cidade de Hiroshima. Bem, a Mazda, na ocasião, fabricava esse tipo de veículos aí, veículos muito simples, veículos de 3 rodas. Claro, a Mazda existe até hoje e atualmente fabrica um dos mais modernos esportivos, que é o RX-7, que aparece aí na imagem. Muito bem, continuando. A fábrica contratou Shingo porque queria eliminar gargalos causados por grandes prensas de estampagem. Essas prensas trabalhavam 24 horas por dia. São prensas muito grandes, essas prensas de estampagem, e servem para dar formato às diversas partes do automóvel, porta, capô, teto, enfim. São realmente equipamentos muito grandes e precisa de um esforço tremendo para trocar a matriz. Observe aí na seta amarela. Essa matriz precisa ser retirada
toda vez que uma nova peça for estampada. E isso, obviamente, demanda de muito tempo, porque as peças são muito pesadas, e com isso o tempo de setup ele fica bastante demorado. Muito bem. O gerente de produção, ele queria utilizar Xingo para fazer uma análise e provar para a direção da empresa que deveriam ser adquiridas mais máquinas, novas máquinas, que obviamente tinham um preço, um custo significativo. Esta prensa de estampagem, só para se ter uma ideia, realizava a função principal somente 3% do dia. E vejam, elas trabalhavam 24 horas por dia. O restante do tempo era setup. Muito bem, Xingu implementou técnicas de redução de setup. O resultado foi significativo. E após os resultados, a técnica inclusive passou a ser utilizada em outras situações da própria empresa. Bem, não era só na fábrica da Mazda que o tempo de setup era muito alto. De acordo com a revista Desempenho da Indústria Brasileira, no Brasil, o tempo médio de setup é de 35 minutos. Isso passa a ser bem assustador se comparado com o tempo mundial, que é de 10 minutos. E veja, no Japão, 5 minutos é o tempo médio para a realização de um setup. Nesta projeção aí, temos representado de forma gráfica o tempo de participação das operações no tempo de preparação, no tempo de setup. Observe que 30% é usado para preparação, ajuste e verificações em geral de matéria-prima e outros. 5% é usado para montagem e desmontagem de ferramentas, matrizes, enfim, quando é o caso. 15% para centragem, dimensionamento e ajuste de outras condições. E 50%, metade do tempo de setup, normalmente é usado para testes para o início da produção. De acordo com Xingu, existem 4 estágios que são necessários e precisam ser realizados quando se objetiva reduzir o tempo de preparação, reduzir o tempo de setup. Temos o estágio inicial, depois vem o estágio 1, estágio 2 e o estágio 3. No estágio 1, as condições de setup interno e externo não se distinguem. Vamos entender um pouco mais sobre setup externo e setup interno. O setup externo são aquelas atividades relacionadas ao setup e que podem ser executadas com o equipamento ou o sistema ainda em movimento, enquanto que o setup interno são aquelas atividades relacionadas ao setup e que somente podem ser realizadas com equipamento ou sistema parado. Bem, ainda no estágio inicial, é necessário analisar e medir o processo de realização do setup. E aí é sugerido, claro, usar equipamento de acordo, como por exemplo um cronômetro. Precisamos também obter o máximo possível de informações sobre materiais, sobre ferramentas, enfim. Realizar entrevista com operadores e todos os interessados, porque eles conhecem o que está acontecendo, eles sabem o que normalmente acontece de errado, o que acontece de correto, então é muito importante realizar entrevistas para buscar conhecimento com esses profissionais. E, finalmente, no estágio inicial, filmar a operação de setup. Isso mesmo, nós devemos realizar um filme que posteriormente devemos apresentar aos operadores, para que eles mesmos percebam o que estão fazendo de correto, o que estão fazendo de errado, e a partir daí, dessas reuniões em que se apresenta o filme, surjam ideias para reduzir o tempo de setup, o tempo de preparação. No estágio 1, a ideia principal é separar setup interno de setup externo. Esse, de acordo com o Chijo, é o passaporte para a troca rápida de ferramenta. Também devemos fazer uma lista de verificação, ou seja, determinar, identificar o que é setup interno e o que é setup externo. Por exemplo,
Operações de preparação de componentes devem ser realizadas, obviamente, enquanto a máquina estiver trabalhando. Ou seja, temos que realizar isso antes. E vejam o esforço científico para transformar setup interno em setup externo, só isso reduz de 30% a 50% o tempo de setup. Vamos voltar para aquele gráfico, para aquela representação gráfica em que aparece a participação das operações no tempo de preparação, no tempo de setup. A pergunta é: o que pode ser realizado com o equipamento funcionando? Bem, metade das atividades que normalmente precisam ser realizadas em um setup, metade delas podem ser provavelmente reduzidas se observarmos, se trabalharmos com a devida atenção. Após realizar o estágio inicial e realizar as atividades correspondentes ao estágio 1, vamos realizar o estágio 2. No estágio 2, precisamos converter setup interno em externo. Analisar para verificar quais dos setup internos podem ser transformados em setup externos. Isso precisa ser feito no local, junto com técnicos, operários, mecânicos, supervisores. Precisamos, em resumo, encontrar meios para converter o setup interno para setup externo. Um exemplo é o pré-aquecimento de elementos, centragem de um elemento e assim por diante. Existem várias possibilidades de transformar setup interno em setup externo. Vamos a um exemplo. Esta máquina que aparece aí é bastante usada na indústria de fabricação de calçados. Ela serve para dar o formato na parte de trás do calçado. Muito bem, neste caso aí, são necessários a cada troca de modelo 10 minutos para que a matriz do equipamento chegue na temperatura necessária para ver a conformação. O procedimento é o seguinte: ao se trocar de um modelo para outro, é necessário tirar a matriz que está em uso, cuidando evidentemente para não se queimar, e colocar uma nova. Aí precisa se encaixar as resistências e aguardar cerca de 10 minutos até realizar a fabricação do primeiro par de calçados. Neste caso, o que poderia ser realizado para transformar este setup, que atualmente é interno, em um setup externo? Pense um pouco. Se a sua resposta foi, bom, o que eu faria é aquecer antes essa matriz, de forma que quando eu fosse colocar ela na máquina, no equipamento, ela já estaria com a temperatura ideal e logo poderia se produzir o primeiro par de calçado. Se você teve essa ideia, parabéns, você acertou e foi exatamente isso que foi feito neste caso aí, que é um caso real. Muito bem, e o estágio 3 é o estágio em que vamos racionalizar todos os aspectos da operação de setup. Na maioria dos casos, de acordo com o Xingo, não se consegue chegar a menos de 10 minutos de setup apenas com os 3 primeiros passos. Cada elemento da operação de setup deve ser racionalizado. Tudo que se conhece relacionado ao estudo do trabalho, melhoria de métodos, criatividade, deve ser posto em prática no estágio 3. O estágio 2 e o estágio 3, obviamente que podem ser realizados simultaneamente. O estágio 3, ele basicamente se resume, conforme já comentado, em criar mecanismos, em criar dispositivos para facilitar a realização do setup. Veja nesta imagem aí que foi criado um dispositivo para facilitar o encaixe da matriz, não só o encaixe, na verdade, o transporte posteriormente, o encaixe da matriz na máquina de estampar. É justamente esse tipo de dispositivo, esse tipo de ideia que é necessário se
criar, se desenvolver no estágio 3. Nessa projeção aí, mais dois exemplos de troca rápida de ferramenta, um deles da Toyota Motor Company, onde o setup interno de uma máquina de fabricar parafusos foi de 8 horas para 8 segundos. E o outro exemplo da Mitsubishi, em que o setup interno de uma mandriladora de 6 eixos foi de 24 horas para 2 horas e 40 segundos. Vejam que são realmente reduções significativas do tempo de setup e todas elas, todos os dois casos, utilizando a técnica de redução de setup desenvolvida por Shinko. Existem, ainda dentro do estágio 3, vários exemplos de melhorias nos elementos de fixação. Neste exemplo aí, a gente pode observar uma arruela que foi transformada de forma a facilitar o encaixe, ou seja, não é necessário tirar toda a porca do parafuso para colocar a arruela. Basta afrouxar a porca e aí já conseguimos encaixar a... Neste outro caso aí, temos uma sistemática que foi desenvolvida também com a ideia de eliminar a necessidade de tirar todas as porcas dos parafusos e aí tirar a peça. Nesse caso, basta afrouxar as porcas, girar para a direita a peça que precisa ser retirada e ela vai sair com a maior facilidade. O tempo que se ganha com essa ideia realmente é bastante significativo. Enfim, observe aí nesta projeção que existem muitos exemplos interessantes que, mesmo nesse caso sendo específicos para setup de máquinas, servem para demonstrar que várias ações criativas podem ser colocadas em prática no estágio 3, objetivando a redução do setup, redução do tempo de preparação. Agora, vamos supor que você fosse encarregado de realizar o setup de uma linha de produção, setup de uma máquina, de um posto de trabalho. Como é que você faria isso? Eu vou deixar aqui algumas ações para redução do tempo de preparação. Muito bem, a primeira coisa que deveria ser feito é segmentar o tempo de preparação em elementos, em partes, porque daí fica mais fácil de analisar o setup. Depois também é muito importante estudar os elementos de tempo para possível redução, ou seja, mede como o setup está sendo realizado atualmente. Modificar a estação de trabalho sempre é interessante e sempre deve ser feito. Desta forma, a preparação fica mais eficiente. Na medida em que tu muda o layout, deixa tudo mais próximo do operador, mais próximo dos mecânicos, quando é o caso, pode ter certeza que você estará contribuindo para um melhor setup. Trocar módulos sempre que possível e não partes. Reduzir a necessidade de levantar peças pesadas. É neste momento que se deve criar, se deve pensar em mecanismos especiais. Projetar características especiais para ajudar na troca. Mesas móveis pode ser um bom exemplo, além de vários outros dispositivos que podem ser criados. Utilizar ferramentas de ajuste rápido. Acabei de mostrar parafusos especiais, acabei de mostrar arruelas especiais e todas podem ser utilizadas quando se trata de trocar ferramentas em máquinas. Fazer a maior parte da preparação fora da linha, ou seja, deixa tudo preparado. Certificar-se de que há espaço suficiente para trabalhar. Muitas vezes não existe espaço, é tudo bagunçado, tudo desorganizado. Então, uma das coisas que sempre é importante fazer é organizar o local de trabalho onde haverá a troca de ferramenta, onde haverá o setup. Padronizar o processo de preparação. Sempre será realizado da melhor maneira desta forma. Então, na medida em que tu descobrir um melhor jeito de realizar o setup, padronize para que ele sempre seja realizado desta forma. Reduzir a necessidade de ajustes.
A ideia é procurar ajustar certo da primeira vez. Treinar operadores para que sejam experts em preparação. Veja exemplo da Fórmula 1. Documentar e medir todos os procedimentos de preparação, para depois tu poder fazer comparativo e até apresentar para a direção da empresa. E por último, pedir sugestões aos operadores. Eles têm, acreditem, ideias muito interessantes, tanto os operadores como os supervisores, e é necessário ouvir essas sugestões quando se pretende melhorar ou reduzir o tempo de preparação, reduzir o setup. Finalmente, me despeço no final desta aula, deixando a você, além do meu sincero agradecimento pela sua atenção, uma imagem que muitos conhecem, mas que acredito, de uma certa forma, mostra o quanto que é importante se preparar para a troca, treinar muito para uma troca. Acredite, os ganhos sempre serão significativos.